Estamos aqui para celebrar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 47. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 47. Aleluia. Glória a Deus. Encontrou, diga amém. Amém. Palavra do Senhor fala da seguinte maneira a mim e a você. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Mateus 27, versículo de número 11. 27, versículo de número 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás, e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando-o à sorte, e assentado ali o guardavam.
Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebecida de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e vendo tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Aleluia. A história mais conhecida da humanidade passa-se sobre a vida de Jesus. Muitas pessoas se perguntam por que a palavra de Deus fala do nascimento de Jesus, da genealogia dele, da ida dele da fuga para o Egito quando criança, e depois ela dá um lapso temporal de tempo. A isso nós entendemos pelo estudo da teologia, e nós entendemos que o ministério de Jesus começa quando ele tinha 30 anos de idade. E 30 anos de idade para o povo judeu naquele tempo era a maioridade. Então Jesus não começou nada sendo adolescente, não começou nada sendo jovem, ele já começou o seu ministério na fase adulta. E foi um ministério rápido, de 3 anos e meio aproximadamente. E a palavra, ela vem nos contar nessa noite aquilo que se sucedeu, um pouco antes da morte de Jesus. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no capítulo 26, nós entendemos aqui quando o Senhor vai falar a respeito, que ele estava ali no Getsemane, e Judas chega ali naquele momento. Ele já havia combinado com os sumos sacerdotes um erário de 30 moedas de prata para que ele entregasse Jesus. E quando ele recebe essas 30 moedas de prata e ele entrega Jesus, vai chegar um período de tempo, o pessoal vai chegar lá com porrete, com um pedaço de pau, e vão prender Jesus. E aqueles que estavam com Jesus, eles vão fugir. Antes disso, Pedro decepa a orelha de Malco lá. Jesus vai lá e cola a orelha de Malco novamente, cura a orelha de Malco. E Jesus fala: se você for pela espada tu vai morrer também. E Jesus fala: eu estava no templo pregando a palavra, ensinando, e vocês não me prenderam. Agora vem me prender aqui como um salteador. E a palavra vai dizer um pouco mais na frente que Judas ele vai se arrepender de ter entregue Jesus. E ele vai querer devolver essas 30 moedas. Mas como aquelas moedas haviam saído das doações do templo, os sacerdotes não podiam receber aquela oferta de volta. E nem iriam. Nem iriam. Tanto que a palavra vai dizer que foi com esse dinheiro que compraram um campo para que
fosse enterrado ali, né, os estrangeiros, os homicidas, os suicidas, e Judas foi enterrado naquele lugar. A palavra também vai nos trazer uma lembrança aqui, e é muito importante a gente entender, porque eu piquei o texto um pouco aqui, porque o texto é muito longo. Então é importante entender que quando Jesus ele é preso, Jesus estava orando. E ele fala com os discípulos: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. E eles dormiam, e Jesus voltava a orar, e Jesus estava angustiado, e a palavra fala que ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Em momento algum, Jesus não quis fazer a vontade do Pai, em momento algum, até porque Jesus sabia de todas as consequências que haveria se ele resolvesse voltar atrás ali. Todos nós estaremos totalmente exterminados, não veria nós aqui nesse mundo. E Jesus, né, nessa passagem que nós lemos aqui, ele vai também dizer, né, vai ter a passagem que Pedro nega Jesus. Pedro havia falado para Jesus antes: eu fico com o Senhor, se o Senhor for preso, do jeito que for eu fico. Jesus fala: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus. Então aqueles que, trazendo para o nosso dia de hoje, vai ter momentos que você vai ter a opção da escolha entre negar Jesus ou estar com Jesus. E a opção de escolha não é só eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a opção de estar com Jesus é ter uma vida com Ele, é ter uma vida baseada na palavra e nas escrituras do Senhor. Não é só eu falar eu sou crente, eu sou evangélico, é moda, né, as pessoas falarem eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou isso. Não, você tem que ser cristão. Você tem que entender que ser cristão é você ser imitador de Cristo, como Paulo fala. E a palavra vai nos dizer, e essa parte é uma parte muito interessante, que quando Jesus ele é levado até Pilatos, a esposa de Pilatos fala para ele: olha, não toma parte nisso, porque muito sofri essa noite por causa deste justo. Ela reconhecia que ele era justo. Pilatos sabia que por inveja Jesus estava sendo entregue a eles. Pilatos sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Ou vocês acham que ele não sabia da história de Jesus? Sabia. Mas é o que eu sempre digo: quando você tem medo de assumir a sua posição, quando você tem medo de confrontar aquilo que tem que ser confrontado, ou ser confrontado pela palavra de Deus, e todo mundo, ou seja um amigo, seja um pastor, seja o seu patrão, e bate nas suas costas e fala: nossa, você é o melhor funcionário que eu tenho, todo mundo fala que você é a melhor pessoa que tem, alguma coisa tem de errado aí, você está sendo conivente. E Pilatos, ele faz um gesto que no mundo de hoje as pessoas falam isso, né? Pilatos pede uma bacia de água e ele lava as suas mãos, dizendo que o sangue desse justo não pesa sobre ele. Mas ele tinha o poder de decidir ali o que iria acontecer com Jesus. Havia um homem preso, salteador, bandido lá, homicida, Barrabás. E era costume de ser solto um por ocasião da Páscoa. E eles colocam Jesus todo ferido, machucado, arrebentado ali, e coloca Barrabás do lado. E pergunta: quem que vocês quereis que vos solte, o rei dos judeus? Não, solta Barrabás. E ele torna a perguntar: mas vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. Eles preferiram soltar um salteador, um ladrão, um homicida, a soltar aquele que pregava a vida eterna, o arrependimento. E Pilatos, mesmo não querendo fazer aquilo, e para evitar um tumulto maior ali, ele pega e manda soltar Barrabás. Barrabás é solto, e aí nós começamos a entender, né, porque eu já estudei eu já estudei um pouco essa matéria, né, em alguns livros que eu tenho,
E quando Jesus ele vai para ser crucificado, a cruz era maior do que Jesus. A gente entende que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás. E eu, estudando um livro que eu tenho lá em casa, um médico francês, ele faz uma experiência com mais de 30 corpos, e ele crucifica esses corpos nas medidas que eram a cruz, e pela o que se sabe até hoje da altura e estatura de Jesus. E ali ele fala que uma das mãos de Jesus, ao ser crucificado, a outra mão não alcançava o outro lado. Então eles tiveram que esticar o corpo do mestre, puxar o corpo de Jesus. Barrabás, assim que ele é livre, ele sai pelo meio do povo, rindo, né, com certeza, porque ele foi livre da morte. E a palavra depois vai nos dizer lá sobre a crucificação, que ele chegando no lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois crucificaram Jesus e repartiram suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Eu acho interessante que nós vamos, se você for a fundo nas escrituras, você vai ver que algumas pessoas ficaram ali, seguidores de Jesus, ficaram ali próximos à crucificação, mas você vai ver que boa parte delas eram mulheres, ficaram ali. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e mais algumas mulheres que estavam ali. E mais para trás na Bíblia você vai ver que essas mulheres eram elas que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. E aquelas mulheres naquela época não tinham valor nenhum. Elas podiam ser repudiadas por qualquer motivo. Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Ela podia ser repudiada a qualquer momento. Lembra de Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios? Depois ela vai lá e compra um vaso de alabastro, né, e joga aos pés de Jesus. Lembra daquela mulher que foi pega em flagrante de adultério? E Jesus vai, filha, vai, os teus pecados estão perdoados e tal, vai, não peques mais. E várias outras mulheres que a palavra de Deus fala, elas, a palavra diz que elas que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus não se preocupou hora nenhuma com o erário, que ele tinha que fazer isso, fazer aquilo, porque nós entendemos o quê? Que Jesus não era nessa terra chamado de filho do homem. Qual que era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro. Nós entendemos que Jesus também tinha o ofício de carpintaria, que ele aprendeu o ofício de carpintaria. Porém, aos 30 anos de idade, ele vai fazer aquilo que Deus mandou, ou seja, pregar o Evangelho. Então, quando eles estão ali crucificando Jesus, Jesus sofrendo naquela cruz, passando por tudo aquilo, todas aquelas coisas, e quando Jesus, ele grita, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Pai, por que me desamparaste? Hora nenhuma o Senhor desamparou Jesus. Agora imagina para você que é pai, olhar para o seu filho sendo morto da forma que Jesus foi, levando sobre si todo o pecado da humanidade. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Ou seja, naquele momento que Jesus fala isso para o pai não tinha condição de olhar para Jesus, porque o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. E quando Jesus, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que ele fala isso? Porque o diabo também estava lá. O diabo também estava lá. E quando o Senhor fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele tira toda a autoridade do inimigo em tocar nele.
e Jesus entra em óbito. O corpo de Jesus entra em óbito. E aí vão pegar o corpo de Jesus, vão enterrar não, vão colocar naquele túmulo que era novo, ninguém nunca tinha usado aquele túmulo. Vão colocar uma pedra lá, e os sacerdotes, com medo da ressurreição ao terceiro dia, o que eles fazem? Colocam lá soldados. Mas quando Jesus, ele morre, e há ali terremoto, túmulos abrem, pessoas que já haviam morrido ressuscitam, né, salvos, e aqueles que morreram salvos ressuscitam, e eles vão, né, para as ruas. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Eles reconhecem isso aí. Hoje, alguns lugares ainda acreditam no Jesus pregado naquela cruz, ainda adoram aquele Jesus pregado numa cruz. Mas nós sabemos que ele ressuscitou. Glória a Deus. Nós sabemos que por nós ele ressuscitou. Amém. E eu tenho uma conjectura comigo, que quando Jesus estava naquela cruz, que ele olhava para o horizonte, ele via nós. Amém. Ele via nós aqui hoje. Ele via Vanessa, via eu, via Alessandra. Ele via nós, porque ele sabia: eu estou aqui, morrendo nessa cruz por vocês. Amém. Mas nós temos que ter a consciência: fomos nós que crucificamos Jesus naquela cruz pelos nossos pecados. Hoje as pessoas têm 1001 crenças. Pessoas acreditam em tudo. Lá na Índia tem mais de 1000 divindades. Vaca é Deus, cachorro é Deus, rato é Deus. Tem pessoas que acreditam no chama espírito, tem pessoa que acredita no sei no que, e cada um acredita naquilo que quer. Mas nós confiaremos e gloriaremos no nome poderoso do Senhor. Amém. Não existe outro Deus a não ser o grande eu sou. Aleluia. Não existe outro Deus a não ser o nosso Pai Celestial. Amém. E Ele nos amou, e por Ele nos amar primeiro, é que Ele permitiu que Jesus Cristo morresse naquela cruz por nós. E eu fico imaginando aquela festança no inferno. Ele morreu, de repente vem só os passos, e ele chega e arrebenta as portas do inferno, e toma as chaves da morte do inferno da mão do diabo. E aqueles que estavam lá, Jesus prega para aqueles que estavam lá, que não o conheceram. Mas aí nós precisamos lembrar daqueles que viveram a vida servindo ao Senhor. E eles vão com Jesus para onde? Para o paraíso. Porque a palavra vai dizer que um dos ladrões fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala com ele assim: hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. E ele entra. Então aquele povo tudo vai no paraíso com Jesus. Amém. Mas aqueles que morreram renegando a Cristo, não aceitando a Cristo, permanecem lá em sofrimento, como aqueles que morrem hoje sem Cristo, morrem em sofrimento. Por isso não é você estar na igreja, por isso não é você estar no culto, por isso não é você ler a palavra, não é isso, irmãos. É você ser igreja, é você crer em Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida e ter a sua vida transformada. A característica de que você aceitou Jesus é que a sua vida se transformou. Amém. Qualquer dúvida que você tenha na palavra, a sua dúvida se estende ao sacrifício de Jesus. Qualquer dúvida que esteja aqui nessa palavra, qualquer dúvida que você tenha, ela não se atém só àquele versículo, ela se atém ao sacrifício de Jesus. Porque quem aceitou Jesus Cristo, crê nessa palavra de A a Z. Se você não crê, se você não se comporta como aquele que crê, irmãos, não tem como você dizer que você se converteu.
se a sua vida não é mudada pelo sacrifício de sangue, um sangue vertido na cruz, não tem como você dizer porque não tem como você acreditar em meia história. Isso aqui não é uma história, simplesmente, isso aqui é um exemplo de vida. Isso aqui conta de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são as nossas escolhas, o que eu devo escolher, o que eu não devo escolher. Eu costumo dizer que o Novo Testamento vai te apresentar um Deus, vai te apresentar um Deus verdadeiro e eterno. O Evangelho vai te apresentar Cristo. Atos vai te apresentar o nascimento da igreja. Depois, até lá em Judas, as suas regras de vida como cristão. E em Apocalipse, o que virá no futuro. Então, se você tem dúvida de uma vírgula que esteja aqui, meu irmão, você duvida do próprio Deus, você duvida do próprio Cristo. Você talvez teria que entrar numa máquina do tempo aí, se existisse, e te levar lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, para você poder assistir em loco o sacrifício de Jesus. Hoje nós estamos aqui, somos privilegiados de estarmos aqui. Nós não estamos aqui para fazer favor para ninguém, não é isso. Nós estamos aqui porque somos privilegiados. E hoje comemora-se no Brasil, não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil comemora a paixão de Cristo. E você deveria, no dia de hoje, todos os dias você deveria fazer isso, mas no dia de hoje você deveria pôr a mão na sua consciência e dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o sangue vertido naquela cruz para me lavar e me purificar, estaria mais sujo do que a pior sujeira do mundo. Não mostraria, tamanha seria a minha sujeira. Quantas pessoas que acham que Jesus fez um favor para ela, morrendo naquela cruz? Não, meu irmão, Jesus não fez favor nenhum por você. Jesus não fez favor por você. Às vezes as pessoas pensam que foi um favor, que era obrigação. Não. Jesus te deu a oportunidade de ser religado ao Pai. Amém. A oportunidade. Muitos vão pegar essa oportunidade, jogar fora. Muitos vão fazer isso. Muitos têm feito isso mesmo estando na casa do Senhor, com mentiras, com fofocas, com intrigas, com facções, com dissensões, com as obras da carne. Ele está na igreja, mas ele ainda vive as obras da carne, ou seja, o fruto do Espírito não chegou lá. Muitas pessoas, a palavra do Senhor fala que no final dos tempos, muitas pessoas, o amor de muitos esfriaria. É o amor de quem está no mundo? Não, é o amor de quem está na casa do Senhor. Nós passamos, às vezes, a gente sai de carro, né, dá uma volta no centro, a gente vê igrejas vazias. Nós vemos aí muitas igrejas que estão vazias, muitos lugares que pregam o Evangelho, e alguns amigos meus falam a mesma coisa. Fico vendo pessoas indo por um evangelho de modismo, uma igreja que não tem doutrina, que não prega a salvação, que não prega a mensagem da cruz, que não prega que Jesus salva, cura e liberta. É shopping center, não é igreja. E você tem que entender e se apartar disso. O lugar que não prega que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, que Ele vai voltar para buscar a igreja, é shopping center. Uma igreja que não tem doutrina é shopping center. Não tem nada a ver, é lugar que as pessoas vão para se sentir melhor, vão porque estão com o coração amargurado, triste, transtornado. Eu posso congregar na minha casa. Mentira, a palavra não fala isso. Salmo 133 fala: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então, se você acha que você pode congregar na sua casa, você está enganado. Não é vantagem para você vir à casa do Senhor, é privilégio. Amém. Quando você lembra de Jesus crucificado naquela cruz,
sofrendo com uma coroa de espinhos, com espinhos de 10 a 15 centímetros, com uma lança que lhe perfurou o lado, com os cravos que foram pregados nas mãos e pés. Quantos Tomés nós temos dentro da casa do Senhor? Não, eu só acredito se eu ver. Não, só acredito se eu ver, porque se eu não ver, não acredito e tal. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é esse, porque esse aí vai fazer parte. Agora, aquele que ele tem que ver para crer, ele nunca creu. E mesmo ele vendo, ele nunca vai crer, porque a dúvida vai sempre pairar no seu coração. Eu sei, eu não vi Jesus. Eu não vi Jesus. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele morreu naquela cruz por minha causa. Eu não vi Deus, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele me amou tanto que ele permitiu que isso acontecesse. Eu não conheço o céu, né? Eu não estive lá fisicamente, mas o Espírito que Deus soprou em mim veio de lá. Veio dele. Então uma parte do Senhor habita aqui. E às vezes nós sentimos uma saudade, não sabemos de onde. Nós sentimos saudade da casa espiritual nossa, que é o céu. Apóstolo, mas como que o senhor pode ter saudade de um lugar que você nunca foi? Quem disse? Eu posso não ter ido fisicamente, como o apóstolo Paulo fala, existiu um homem, se no corpo ou fora dele, não sei, subiu ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não é lícito nem falar. Se o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário que já existiu, ele fala que ele viu coisas inefáveis que não é lícito a ele falar, quanto mais a mim. Sou tão pequenininho. Mas uma coisa eu posso te dizer: nada no amor de Deus difere Paulo de mim. Nada do amor de Deus difere Pedro de mim. Nada do amor de Deus difere Tiago de mim. Nada do amor de Deus difere nós de qualquer pessoa que esteja citado na palavra de Deus. Por quê? Porque o parâmetro do amor de Deus é igual para todo mundo. Uns trabalharam mais, uns colocaram as duas mãos no arado e foram até o fim, outros colocaram e tiraram, outros negaram a Cristo, outros negaram o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o único pecado que afasta o homem, que tira o homem totalmente da presença de Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, qualquer pessoa que tenha pecado, que tenha feito errado, mas que se ela não blasfemou contra o Espírito Santo, ela ainda tem salvação. Ela ainda tem. Às vezes aquela pessoa que você acha que a fulana tem jeito, não, fulana ali, acabou, para ela, não. Se ela não blasfemou contra o Espírito Santo, ela tem salvação. Ela tem. Quantas pessoas idólatras estão aí, né, no dia de hoje, fazendo todo tipo de coisa. Amanhã vão ter aquele negócio do Judas lá, né, de maiar o Judas, né, seu Zé? Que antigamente tinha isso, né? Vão maiar o Judas, vão fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, tal. Porque não conhecem a verdade. Eu disse há poucos dias aqui, a palavra diz que a porta é estreita, a porta é Jesus, mas depois da porta tem um caminho, e o caminho também é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Entrai pela porta estreita, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qualquer sofisma que falarem por aí, qualquer mentira que arrotarem por aí, dizendo: não, se você fizer isso você vai, não, se você fizer aquilo você vai, não, se você deixar de fazer aquilo, se você se prostrar diante da imagem, se você fizer não sei o que, você não vai não, meu irmão. Não vai não. Porque o único caminho chama-se Jesus Cristo. É Ele que morreu numa cruz. É Ele que morreu naquela cruz. Não foi Tomé, não foi Maria, não foi ninguém. É Ele que morreu na cruz. Não foi outra pessoa não. Não existe, não tem papa, padre, pastor, ninguém, nenhum de nós morreu naquela cruz. É Ele que morreu na cruz. O caminho é Ele. Se você está entrando por outros atalhos, você vai sair em outro lugar, mas no céu você não sai não. Você não chegará no céu se o seu caminho não for Jesus Cristo. Se você não entrar pela porta estreita, e aí você acha que a porta é do tamanho daquela porta lá, às vezes a porta é isso aqui,
Entrai pela porta estreita. A Bíblia fala para nós lembrarmos da mulher de Ló. Por que nós devemos lembrar de Ló? Fala para a gente lembrar de uma mulher que a Bíblia não fala nem o nome dela. Por que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Porque tem muito crente hoje fazendo isso aqui, ó, olhando para aquilo que viveu lá atrás, querendo voltar a comer cebola no Egito, sendo que a cruz está na frente. Cristo está na frente. Cristo está na frente. Vocês sabem por que quando nós ajoelhamos para orar, nós viramos para trás? Por que nós ajoelhamos virados para trás? Vocês sabem por quê? Porque nós não temos um Cristo crucificado aqui, ó. Nós não temos uma imagem de um Cristo crucificado aqui. Não. Nós nos curvamos em reverência ao nosso Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele é sepultado, passam ali o final da sexta, o sábado e no domingo de madrugada, Maria Madalena vai até lá, e chegando lá ela vê a pedra removida, e havia um anjo ali, e ela começa a perguntar, chorando, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Onde colocaram o corpo do meu Senhor? E fala, esse Jesus que tu procura já não vive, ele não está morto, ele vive. Ele não está morto, ele vive. E aí as pessoas acham que Jesus ainda está dentro daquele sepulcro. Ele não está lá. Quando você vai a Israel, tem lá o túmulo de Jesus, e uma vez uma pessoa me disse que foi lá, não sei se é verdade porque eu não vi, mas dizem que está escrito lá, ele não está aqui. Como a minha inteligência é muito pouca para entender uma pergunta que eu acho que muitas pessoas se fazem. Como que Jesus vai voltar se tem muita gente que acha que está morto? Como que eu poderia estar aqui ministrando a palavra de Deus se eu não acreditasse que Jesus vive? Como que eu poderia pregar o Evangelho e anunciar que Jesus voltará se eu ainda acredito que ele está morto? Se eu ainda olho para uma cruz com ele fincado ali e acredito que ele está ali? Isso é sofisma, meus irmãos. Se eu acredito na palavra de Deus como ela está escrita, Jesus vem me buscar. Ele vem buscar uma igreja. Nós lemos aqui no início do culto, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos o corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Um é dedo, o outro é mão, o outro é pé, o outro é estômago, o outro é unha, o outro é dedinho do pé. Mas o cabeça é Cristo. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, nós relembramos esse sofrimento. E nós precisamos entender que esse sofrimento foi por nós. Mas nós temos que nos alegrar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele veio novamente a esta terra, já num corpo que já estava glorificado. E ele anda, ele passa pelas paredes assim, tal, passa aqui, não tinha parede para barrar ele e tal. A palavra fala que os discípulos reunidos estavam e ele entrava e diz: a paz seja convosco. Eu quero dizer para você, está chegando o dia do nosso corpo também ser glorificado. Quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade, da volta de Jesus, o pecado não nos alcançará mais. Ai daquele que não aceitou Jesus Cristo. Ai daquele que não entregou a sua vida para Jesus. Ai daquele que não gastou os seus dias servindo a Deus. Ai daqueles, a palavra de Deus fala nas bem-aventuranças, né? Nas bem-aventuranças não, vai falar lá sobre ai dos mentirosos, dos feiticeiros, dos cães, de não sei mais o que, dos ladrões, dos idólatras, porque o reino, eles não entrarão no reino dos céus.
E eu, mais uma vez, eu bato na tecla das portas abertas na nossa vida. Existem portas que precisam ser fechadas na nossa vida. Porque se elas não forem fechadas na sua vida, meu irmão, de qualquer maneira você não vai entrar no reino dos céus. Com as suas vestes manchadas pela mentira, pela infidelidade, pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência, por tudo aquilo que te afasta do Senhor. E aí eu pergunto, qual é o Jesus que você tem amado? O Jesus da internet? O Jesus que dá carro, que dá casa, que dá bicicleta, que dá casamento, que dá isso, que dá aquilo? Esse é o Jesus que vocês têm amado? Esse é o Jesus que vocês conhecem? Porque esse Jesus aí é muito raso para mim. O Jesus que eu conheço, o Jesus que eu busco conhecer, ele é muito mais profundo do que isso aí. Se você trabalha, você conquista. Se você trabalha, o Senhor te deu saúde, você conquista. Qual é o Deus que você ama? Você ama aquele Deus que você chega aqui e fala assim: Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Deus, o Senhor me dá isso que eu te dou aquilo. Deus, eu vou te adorar hoje porque eu estou alegre. Deus, eu não vou te adorar hoje não porque eu estou triste. Então eu não vou te adorar hoje. Eu vou ficar quieto na minha. Eu não vou nem no culto. Mas porque sabe, Deus, porque hoje eu não estou bem. Mas amanhã eu vou estar bem, aí eu vou. É esse Deus que você tem servido? Porque se for um Deus de barganha que você tem servido, meu irmão, sinto muito em dizer, você tem barganhado com o diabo. E o diabo todas as vezes tem passado a perna em você. Todas as vezes. Você não é mais inteligente que ele, você não é mais sagaz do que ele. Mas quando você dobra o seu joelho em sinceridade com o Senhor e na autoridade de Jesus, você se torna maior do que ele. Mas de qualquer maneira você não se torna, não. De qualquer maneira você não se torna maior do que ele. E a própria palavra fala: a serpente, o animal mais astuto que o Senhor Deus havia feito, ela enganou. Quantas pessoas estão vivendo debaixo desse jugo da serpente? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo de sofreguidão? Não tem alegria, não consegue dar um sorriso, travou aqui dentro e tal, e está preso aqui dentro e não põe para fora. Você acha que isso tem a ver com Jesus? Somos servos, porém livres em Cristo Jesus. Amargura, rancor, isso tudo, meu irmão, se você não depositou lá na cruz de Jesus, ainda está com você, você não foi liberto. Hoje, apesar de ser um culto, que nós ministramos sobre a mensagem da cruz, é um culto de libertação. Não deixa de ser, porque o que Jesus fez naquela cruz foi nos libertar. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu te pergunto, quem é o Deus que você tem amado? Quem tem sido o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida tem sido Mamon? O Senhor da sua vida tem sido os meninos de Angola? O Senhor da sua vida tem sido a sua casa, tem sido os seus filhos, tem sido o seu carro, tem sido a propriedade que você mora, tem sido o seu trabalho? Esse tem sido o seu Senhor? Seu casamento, é esse que tem sido o seu Senhor? Porque se isso for o seu Senhor, parabéns, você vai para o inferno junto com ele. Se Deus não for o seu Senhor, meu irmão, não te cabe aonde ele mora. Se ele não for o seu Senhor, se Cristo, a palavra diz que Cristo é o primogênito de muitos, se você não for um desses muitos aí, não te cabe aonde ele mora. Eis que vou preparar-vos mansões celestiais, morada nos céus. Se essas mansões estão sendo preparadas, é para quem é merecedor disso. Amém. É para quem lutou por isso. O reino dos céus é tomado por esforço. É para quem lutou. Para quem encostou a cabeça no travesseiro e só dormiu e não fez nada, não lutou por isso, não renunciou. O diabo não está preocupado com a hora que você peca, não, meu irmão. O diabo está preocupado com que você renuncia.
É com que você renuncia que ele se preocupa, porque quando você renuncia, é como se você desse um murraço no meio da cara dele, renunciando o pecado, porque quando você renuncia o pecado, o teu espírito cresce, e sua alma diminui, a vontade da tua carne diminui, e aí você passa a entender aquele sacrifício de Jesus, porque Jesus sofreu na carne, meus irmãos, mas a alma de Jesus estava angustiada também, lá no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele estava ali orando, e na hora que ele mais precisava dos discípulos, o que ele estava fazendo? Dormindo. Na hora que ele mais precisava de um afago, o que aconteceu? O que Pedro fez? Negou 3 vezes. Depois que ele ressuscita, que ele chega lá, ainda tem um infeliz lá que ainda fala assim: não, eu só acredito se eu ver. Se eu não ver as chagas, se eu não ver o lado, eu não acredito. Ele andou com a porta, ele viu o caminho, mas não entrou, só foi entrar depois. E para quem que Jesus aparece? Para quem é a primeira pessoa que sabe que Jesus ressuscitou? Maria Madalena. Nem foi a mãe de Jesus, e Maria Madalena. E aí ela vai contar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Olha como que Jesus pega uma mulher liberta de 7 demônios e coloca essa mulher numa posição de destaque dentro da palavra de Deus, para mostrar para você que ele se revela aos pequenos para confundir os sábios, que ele mostra as coisas para aqueles que todo mundo acha que não tem nada, que não sabe nada, para confundir aqueles que se acham grandes demais. Grandes milagres que Jesus fez foram envolvendo mulheres, fluxo de sangue, mulher que ia ser apedrejada, né? Maria Madalena. Grandes milagres foram feitos em mulheres. Agora eu pergunto para você: qual é o Deus que você tem servido? É o Deus da troca? O Deus que você chega aqui, chuta seus problemas em cima do altar, se vira, Deus, resolve. Deus não deve nada para você. Se ele resolver, ele é Deus. Se ele não quiser resolver, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus não deve nada para você. Deus não te deve emprego, Deus não te deve nada. Deus não te deve situação financeira boa, Deus não te deve saúde, Deus não te deve nada. Nada. Deus não te deve nada. Deus não precisa de nós para nada. Deus por si só, em sua glória, se satisfaz. Mas Deus tem amor. E o amor de Deus nos constrange quando nós entendemos o sacrifício de Jesus. Quando eu quero entender apenas com os olhos humanos, eu nunca vou chegar na profundidade que foi. Mas quando eu me coloco lá naquele lugar, vendo tudo aquilo e pedindo ao Senhor: Senhor, deixa eu sentir um milésimo dessa dor que o Senhor está sentindo aí, para que eu possa entender. Aí você vai ver e vai entender que o Evangelho é muito mais do que praia. O Evangelho é águas profundas. O Evangelho é muito mais do que andar molhando só os pés. O Evangelho é para quem tem coragem de mergulhar nele. O Evangelho não é só você. O Evangelho não é só você achar que hoje eu li uma passagem, eu orei, abri a Bíblia e Deus falou comigo. Nem sempre é assim. Porque tem gente que lê sorte dos outros na Bíblia. Abre a Bíblia, lê uma passagem, Deus está falando isso aqui. Se fosse tão bom assim, era só comprar uma caixinha de preciosas promessas e todo dia tirar, só a coisa que me interessasse. Mas eu queria ver se tivesse uma caixinha também com os ais que a palavra de Deus fala. Se ia ser bom tirar os ais ali. Ai daquele que deve beber alcoólico do seu irmão para ver a sua nudez, né?
Ai daquele que faz leis para poder subjugar o pobre. Ai daquele que matar. Ai daquele que fizer isso. Eu queria ver se alguém ia ter coragem lá na livraria evangélica comprar um desses ais aí, dar de presente para os outros. Queria ver. Ninguém quer o ruim, todo mundo só quer o que é bom. Infelizmente a data de hoje se transformou na festa do chocolate, né? Tudo é chocolate, é ovo, coelho de Páscoa. Eu nunca vi coelho botar ovo e tal. Tudo isso virou comercial. Dia das Mães, que era um dia de você estar ali com sua mãe, né? Levando um carinho para ela. Você tá nem aí para tua mãe, ou só lembra dela no dia das mães. Dia dos pais, a mesma coisa. Dia dos filhos, sei lá se tem dia dos filhos, a mesma coisa, né? E tal. Você só lembra de dia do finado, você vai lá no cemitério, a pessoa já morreu, nem existe mais lá. Você está lá, colocando vela lá no cemitério, mandando missa, não sei, 30º ano, tá lá. Fazendo o que a palavra de Deus fala para nós não fazermos. Aí você aceita tudo isso. Ah, apóstolo, mas aí o senhor está fugindo do assunto. Não estou fugindo do assunto, não. Ou você crê no que está aqui, ou você está no lugar errado. A palavra de Deus aqui nessa igreja, ela é pregada. Se em outros lugares, em outras religiões, outras situações não prega, o problema não é meu. O problema não é meu. A palavra do Senhor fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu não prego a palavra de Deus como está aqui, eu, lá no final do dia do juízo, eu receberei a minha paga por isso. Agora, aqueles que não pregarem, e aqueles que pregarem, também receberão. Uns é o vinde a mim, benditos de meu Pai, e outros é apartai-vos de mim, malditos, que não te conheço. Então, meus irmãos, que você seja conhecido do Senhor, seja conhecido de Cristo. Você lembre do sacrifício de Cristo a todo instante. E quando você lembrar, feche os olhos e lembra. Imagina ele naquela cruz, pregado naquela cruz, sofrendo, tendo apanhado, tomado 40 chibatadas de azorrague e tal, sofrendo, pregado naquela cruz com cravos de mais de 15 centímetros, 20 centímetros aproximadamente, numa cruz que não era lavrada, ferpas entrando em seu corpo. Imagina isso, e imagina que isso era para você. Era para você. Jesus não precisava ter passado por nada disso, mas se ele passou, foi porque ele ama você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Glorificado é o nome do Senhor Jesus.